E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando nossa primeira parte de morfologia. Eu disse que processo de formação de palavra faz parte da morfologia, mas faz parte mesmo, viu? Mas é como se fosse um apêndice. Oficialmente a morfologia a gente está começando agora e vamos começar a falar sobre artigo, numeral e a classe mais importante da gramática, a classe que é chamada de núcleo, que é o substantivo. O substantivo que age como núcleo e eu tenho os determinantes que ficam em torno desse núcleo. O artigo é o meu primeiro determinante. Então eu tenho um espaço aí, eu vou colocar aqui, ó, determinante, determinante. Eu tenho 4 determinantes do substantivo. A saber, eu tenho o pana, pronome, artigo, numeral e adjetivo. Essas 4 classes gramaticais dependem do substantivo para coexistir. Então, o substantivo é o núcleo e essas 4 classes gramaticais ficam ali rodeando esse substantivo, beleza? Então aqui ele é um determinante, que o determinante faz o que, gente? Determina, aponta para. Então você vai colocar determinante, vírgula, aponta para. Ele sempre vai apontar para o substantivo. Então, eu já quebro aqui o primeiro paradigma sobre o artigo, que muita gente diz, tudo que vier depois de um artigo é um substantivo. Mentira, mentira. Eu posso dizer isso, ó, tudo que vier depois do artigo vai ser um substantivo, exceto um adjetivo, um numeral e um pronome. Por exemplo, eu poderia fazer uma frase, ó, os, artigo, bons, os meus 2 bons rapazes. Esse os aponta para rapazes, mas eu tenho 2 que é numeral, né? Meus que é pronome, 2 numeral e bons que é adjetivo. Então, eles não se tornaram substantivos. Toma cuidado com isso. Vamos colocar aqui, depois eu vou fazer análise morfológica e te explico essa parte melhor. Eu tenho aqui o O, o A, o uma e uma. Eles também são seguidos de S, que é mais S, que é o seu respectivo plural, tá bom? Qual é a função de um O? Começa a aprender porque o O pode ser um pronome, ele pode ser uma preposição, ele pode ser um numeral. Então, começa a aprender o O aqui como artigo. Ele tem a função de apontar para o substantivo, determinando o gênero e número, gênero masculino ou feminino e o número singular e plural. Então, ele aponta para o substantivo. Então, coloca aí, determina o substantivo, primeiro elemento. Determina o substantivo. Ele também pode ser utilizado como anaforizante. Ele anaforiza o substantivo. Eu vou te explicar isso aqui. Então, o artigo O e o A determinam o substantivo, é um substantivo específico dentro de um grupo, ou ele anaforiza. Como é isso, Vitor? Vamos colocar, eu digo o seguinte, ó. O curso de português foi de grande valia para mim. Quando se disse o curso de português, esse O aponta para a palavra curso, dizendo que não é um curso qualquer. Ele aponta um curso específico restrito. Eu sei que o O aqui está de uso correto porque a locução adjetiva de português particulariza a palavra curso. Não é qualquer curso, é um curso específico, ou seja, um curso de português. Então, esse O determina o substantivo curso, particularizando, restringindo, é um curso específico. Eu posso dizer, o menino que me roubou, particulariza o menino, não é qualquer menino, é o menino que me roubou. Então, esse O, ele particulariza um substantivo dentre outros. Eu posso também utilizar o artigo O como anaforizante. O que quer dizer isso? Eu posso dizer o seguinte, ó. Um curso
Um curso faz sucesso em Juazeiro. Um curso faz sucesso em Juazeiro. Pronto. Eu apresentei para você aqui um artigo indefinido. É um curso que eu não defini qual é esse curso. É qualquer curso, tá? Então, esse indefine a palavra curso. Mas, professor, tu está nos determinantes aqui, no O e no A. Aí eu posso dizer, o curso se situa na Avenida Padre Cícero e tudo mais. Note que na primeira ocorrência da palavra curso, eu utilizei o para indeterminar, porque eu não tenho uma especificação para esse curso. Conseguindo continuar o meu texto, eu cito novamente o mesmo curso que está aqui. Aqui é o curso que faz sucesso que se situa na Avenida Padre Cícero. Portanto, esse O foi possível porque ele está servindo de anáfora a um curso que foi citado anteriormente. Ele foi previamente escrito. Note que quando ele foi previamente descrito em outra oração, ele retoma. Por isso que eu usei o nome anáfora. Ele retoma um termo que já foi citado. Ou seja, não é um curso qualquer que se situa na Avenida Padre Cícero. É aquele curso que faz sucesso. Consegue compreender? Esses são os dois campos de atuação do artigo definido. Posso ter o indefinido, que também aqui eu não tenho nenhum problema. Eu só vou colocar indefine o substantivo. Indefine o substantivo. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos colocar aqui um exemplo. Um rapaz fez o assalto na rua tal. Um rapaz fez um assalto na rua tal. Quando eu coloquei o rapaz aqui, ele indefine, ele não situou nenhuma característica dele, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é nordestino, se é sulista, eu ia dizer paulista, se é sulista. É um rapaz qualquer, ele indefine. Há um problema aqui, gente, em confundir, para que você não confunda, o artigo 1 com o numeral 1. Então já é bom você estabelecer isso aqui. Alguns autores dizem que você pode colocar nesse asterisco que está aí, ó. Você vai fazer um asterisco. Vou colocar aqui o asterisco. Está na apostila de vocês esse asterisco. Você colocar não confunda com numeral. Não confunda o com um numeral. Qual é a diferença? Os gramáticos dizem, quando o indefinir um substantivo qualquer, tipo, comprei um sofá na loja. Esse sofá é um sofá qualquer, de 2 lugares, 3 lugares, branco, preto, de couro, de plástico. Ele está indefinindo. Então, ele vai ser um artigo indefinido. Quando ele representar valor unitário, tipo, eu comprei um sofá na loja, apenas um e não 2, ele vai ser um numeral. Note que nessa frase pode ser qualquer um dos dois. Um rapaz fez o assalto, a unidade apenas 1, numericamente, ou um rapaz qualquer. Professor, nesses casos, o que é que eu vou fazer? Pascoal Segala nos aconselha que classifiquemos apenas como numeral quando representar uma sequência numérica, quando der realmente valor. Por exemplo, o ele vai ter mais um valor numérico especificado quando ele se seguir de outros numerais. Um rapaz, 2 moças, 3 senhores. Notou? Então, esse vai se apoiar em outro numeral para ser um numeral. Como não tem uma sequência numérica, é comum, não é regra, é comum considerarmos como artigo, viu? Então, não confunda com o numeral. Aí você pode colocar assim, ó, aqui, ó, que vai ser apenas em sequência numérica.
que vai ser apenas em sequência numérica. Eu posso dizer o seguinte, ó. Comprei um sofá e 2 cadeiras. Note que eu vou classificar isso aqui como numeral por conta do apoio de outro numeral que se segue. Então, isso aqui você vai colocar aí numeral cardinal, tá bom? É isso. Chegamos aqui nas contrações e combinações. Contração e combinação, candidato, é quando elementos gramaticais se chocam com outros e há uma junção de 2 classes gramaticais entre eles. Contração, quando eu tenho 2 que se tornam 1, 2 que se tornam 1, e a combinação 2 que se tornam... Não, que se tornam 1 também. Mas eu vou colocar aqui, continuar. 2 que se tornam 1, perdendo elementos. Não perdendo elementos. Pronto, é isso. As combinações são em menor número, por isso que eu vou começar aqui. Eu posso dizer o a preposição. Eu estou falando de artigo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo. O a preposição que se junta mais o pronome relativo onde. Estou falando de artigo, mas eu vou falar dessa combinação, porque só são 2 combinações que existem. Preposição mais pronome relativo, e eu tenho o a preposição que se choca mais o artigo o, que forma ao, tipo, falei ao prefeito, você vai aonde, como tipo se fosse isso. Só são essas 2 combinações, tá? Já nas contrações, eu tenho vários tipos. O mais comum de se ver é o em mais o o. O em, preposição que se torna mais o fica o quê, gente? No. O de mais o a forma da, tá bom? O em mais um forma o quê, gente? Forma num. Caiu numa prova CESP, agora, em 2022, a CESP perguntando se ela afirmava, né? Aqui é a junção de em mais um e isso está correto gramaticalmente, está totalmente correto. É uma contração feia, sonoricamente, né? É cacofônica, mas é totalmente lícito. Em mais um forma num, de mais um forma o quê, gente? Dum. Filho de uma égua, a gente diz aqui no Ceará, filho de uma égua. Está correta essa contração? Ou eu posso dizer, você veio donde? Donde, de mais onde. É totalmente lícito isso aqui. Eu posso também fazer por mais a, que forma pora. Mentira, forma pela. Pela é por mais a. E por que não dizer a mais famosa de todas, que é o a com crase, que é a junção de quê, gente? De a preposição mais a artigo, não é verdade? Posso também pensar em o quê? Eu tenho outra que não envolve artigo, mas é uma contração bastante comum, né? Com mais mim, forma o quê, gente? Com mim. Mentira. Forma comigo. Tudo isso aqui são contrações e note que todas essas contrações aqui, da barriga, né? São lícitas. Elas são feias, algumas delas, mas são totalmente lícitas. Esse último tópico aqui, a gente está falando em não admitem. Muita atenção, porque isso aqui vai me ajudar lá em crase, tá? Você vai usar um conceito aqui para falar sobre crase a próxima. Existem palavras que não aceitam artigo, que eles proíbem o uso do artigo, como, por exemplo, nomes de cidade. Nomes de cidade não admitem artigo. Por exemplo, o Juazeiro passa por reforma. O Crato está entre as cidades mais verdes do Ceará. Ou seja, o Juazeiro, o Crato.
Tá errado, porque são nomes de cidade. Estado, regiões como Norte, Nordeste, Oeste, elas aceitam. Estados também aceitam, países, continentes aceitam. O único que proíbe são as cidades, tá? Isso não existe. Você já pode cortar. Nomes de cidade rejeitam o artigo. Eu também tenho nomes de pessoas ilustres. Pessoas ilustres, famosas, né? Por que ela não admitem? É uma explicação bastante lógica. A gente deve utilizar artigo diante de nomes próprios somente se denotar intimidade. O Vitor vai dar aula hoje. Se você utiliza o Vitor diante de um nome próprio, você demonstra intimidade com essa pessoa. Em pessoas ilustres, convencionou-se dentro da gramática que você não tem convivência, você não tem intimidade com essa pessoa. Pessoas ilustres, proibido o uso do artigo. Pessoas comuns como Maria, José, sem definir um sobrenome, é facultativo. Pessoas ilustres, conhecidas, não admite. Então eu posso pensar, por exemplo, aqui, ó, a vitoriosa Joana d'Arc. A vitoriosa Joana d'Arc está errado. Nomes de pessoas ilustres não se usa artigo. Por exemplo, o William Bonner vai falar hoje no Jornal Nacional. Ele é uma pessoa famosa, então não se use o artigo diante do nome, tá? O que é que eu tenho mais? Eu tenho casa, terra e distância. Casa, terra e distância também rejeitam o artigo antes de si, no seu sentido genérico. Por que eu vou dizer assim genérico? Qual é o sentido genérico? Sem um especificador. Por exemplo, a casa caiu. Eu não posso utilizar esse artigo antes de casa, porque casa não foi determinada. A casa do professor ficou bonita. Do professor define casa. Portanto, o uso do artigo é totalmente lícito. A terra ruiu. Não usa. Terra ruiu é o correto. A terra dos meus pais ruiu. Aí eu posso utilizar o artigo porque eu tenho dos meus pais que especifica a palavra terra. A distância, por exemplo, ensino à distância. Esse a aí é só uma preposição. Ele não é um artigo. Por isso que não se pode colocar crase aí. Casa, terra e distância, no seu sentido genérico, entenda-se por genérico, sem determinante. Não tem nenhum determinante para a palavra casa, terra e distância, no seu sentido genérico. É isso. E o último é a palavra cujo. Essa aqui é uma das mais famosas. Não admite diante da palavra cujo. Eu posso dizer o seguinte, ó. Dentro de um lugar cuja a promessa era de cuja a não existe. Eu não posso dizer cuja a. O pronome cujo, cuja varia, né? Cujo, cuja, só que ele proíbe o uso do artigo diante dele. Beleza? Os numerais costumam ser tranquilos. Eu não tenho muito problema com o numeral. Só a classificação aqui deles. Cardinal, que é como a gente utiliza no nosso dia a dia, que é um número contável. Eu posso entender como numerais cardinais 1, 2, 3, por aí vai. Os ordinais expressam o que, gente? Ordem, primeiro, segundo, terceiro. Não tem muito o que se falar. Fracionário expressa uma fração, né? Vamos lá, um quarto dos alunos caiu fora. Posso dizer um meio, né? Que pode ser representado como um 2, aqui um quarto. E multiplicativo, posso dizer o quê? Na questão dos multiplicativos, o dobro, triplo. O que você deve resumir é apenas essas classificações aqui do numeral, beleza? Não costuma muito cair em prova.
Já o substantivo costuma cair e muito dentro de prova. O que é que eu posso falar aqui sobre o substantivo? Você vai colocar aqui núcleo da oração, tá? Ela é uma parte muito importante. Nomeia seres em geral. Nomeia seres em geral. Eu tenho as minhas duas primeiras classificações do substantivo que elas merecem o máximo de atenção, que é quando o substantivo ele for concreto ou abstrato. O que é que acontece com isso? Isso aqui eu vou precisar principalmente para um conceito bastante complexo lá na sintaxe, que é o complemento nominal e o adjunto adnominal. Tem bastante problema nessas duas classes. Por isso que você tem que aprender agora a relação entre concreto e abstrato. O que é o conceito de um substantivo concreto? Ele tem independência. Gente, eu vou colocar aqui em cima do concreto, porque aqui eu vou colocar os exemplos. Na apostila de vocês tem espaço. O que é um substantivo concreto? Independência imaginativa. Quando eu te peço para você imaginar, por exemplo, uma casa, um carro, uma cadeira, um navio, você já começa a ter uma concretude. Se eu pedir que você desenhe essas palavras, você consegue desenhar. Ele tem uma independência imaginativa. Ele tem uma concretude, tudo que se pode pegar. Por exemplo, toda pessoa é um substantivo concreto. Menino, personagem, rapaz, beleza? Nomes de cidade, né? Crato, Juazeiro, Barbalha, Fortaleza. Nomes de cidade também são substantivos concretos. Ele tem uma concretude. Outros que são menos comuns, eu posso colocar aqui os fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. A chuva, até que eu consigo pegar, mas o vento não. Por isso que algumas pessoas podem ficar um pouquinho em dúvida, tá? Vento, chuva, trovoada e por aí vai. Fenômenos da natureza são também substantivos concretos. E tome cuidado para isso. Aqui, por exemplo, seres imaginados, seres irreais. Eu vou colocar aqui irreais. Irreais, é isso. Seres irreais está dentro da independência imaginativa, mas a gente precisa colocar exemplos aqui. Por exemplo, fada, anjo. Vou colocar aqui, ó. Fada, anjo. Essas palavras aqui, ou, por exemplo, dragão, muitas pessoas podem associar a um substantivo abstrato porque eles não existem no plano da realidade. É mentira. São substantivos concretos porque ele possui uma independência imaginativa. Você consegue imaginar como é um dragão. É uma lagarta que voa e toca fogo em tudo, né? Eu consigo imaginar um anjo, eu consigo imaginar uma fada, a Tinkerbell, né? Tá na minha cabeça. Tudo isso aqui tem independência imaginativa. Você consegue ter uma concretude dele, embora ele não exista no plano da realidade. São substantivos concretos. Você pode colocar vários exemplos aí, viu, gente? Eu tenho cadeira, TV, menino, mulher. Pode colocar aí, TV, menino, mulher, pedra, menino. O que é mais, gente? Brasil, que é um país. Por aí vai. São substantivos bastante concretos. Todos esses exemplos aqui são do substantivo concreto. Agora eu vou colocar do abstrato. Eu vou fazer a definição do abstrato aqui. O que seria um substantivo abstrato? Todo substantivo, vamos se dizer, derivado de outro, encaixam aí os substantivos que são chamados deverbais e deradjetivais.
adjetivais. Gente, isso aqui não existe não, tá? Sou eu que estou criando, para não dizer de adjetivo. Isso não existe, tá bom? De adjetival é de adjetivo. Você pode colocar na norma culta. Eu estou criando isso aqui. Agora, de verbal existe. Ou seja, os substantivos que derivam de verbos. Lembra da derivação imprópria que a gente falou agora há pouco? A derivação imprópria. Nós temos aí uma derivação imprópria. Não, é derivação regressiva, perdão. É uma derivação regressiva que é de verbal. Por exemplo, eu digo o assopro. Vem de assoprar, é derivação regressiva, perdão. O assopro é um substantivo abstrato porque deriva de verbo. Consegue compreender? Posso dizer o amor vem de amar, o ódio vem de odiar. Todos esses são substantivos de ordem abstrata. Professor, e outros? Vamos lá de adjetivos. A tristeza. Tristeza vem de quê, gente? De triste. Posso dizer a beleza, vem de belo, né? Beleza. Todos eles vêm de adjetivos. Professor, juro para o senhor que eu não sabia que beleza, tristeza era substantivos. Então eu vou te dar uma dica aqui para você tirar a dúvida se é adjetivo ou substantivo. Acompanha meu raciocínio aqui. Eu vou pegar a palavra criança e colocar a palavra que eu estou com dúvida. Isso aqui você vai fazer um box, tem espaço na apostila de vocês embaixo, tá? Aí você coloca assim, ó, substantivo ou adjetivo? Substantivo ou adjetivo? Aí você interroga, qual das duas classes? Na frente da palavra criança, você vai colocar a palavra que você está com dúvida. Vou começar com tristeza. Eu posso dizer criança tristeza ou criança triste. Qual das duas é mais palatável aos seus ouvidos? Ó, a sinestesia aí, palatável aos ouvidos. Qual das duas é mais sonora? Me diga. Triste. Por que criança triste é melhor do que criança tristeza? Porque triste é um determinante comum do substantivo, ou seja, é um adjetivo. Se der certo, é um adjetivo. Se não der certo, ele vai ser um substantivo. Faz com beleza. Eu digo criança beleza ou criança bela? É criança bela. Eu posso dizer criança ódio ou criança odiosa? Criança odiosa. Então eu tenho aí essa diferença entre substantivo e adjetivo, tá bom? Coloquei aqui, todo substantivo de verbal ou de adjetival se torna um substantivo abstrato. Você decorou isso aqui? E, gente, eu vou colocar só um outro conceito. Para mim isso aqui já bastava, tá? Mas eu vou colocar o seguinte, ó, sem imaginação. Sem imaginação. Por que eu estou colocando isso aqui, sem imaginação? Porque os substantivos abstratos, eles não possuem uma concretude imaginativa. Se eu pedir que você escreva para mim, por exemplo, a palavra fim. Fim, F-I-M. Imagina para mim a palavra fim. Desenha para mim a palavra fim. Você não consegue. Por exemplo, altura. Desenha para mim a palavra altura. Altura, fim. O que é mais, gente? Altura, fim. Fim é um elemento estático, né? Início, meio e fim. Você não tem uma concretude. Se eu pedir que você desenhe a altura, você vai desenhar uma pessoa alta. Possivelmente vai me desenhar, que eu tenho 1,96 de altura, possivelmente vai me desenhar. Mas quando você desenhou o Vitor para representar a altura, veja o que eu disse. Você desenha algo que represente outra. É esse o conceito de um substantivo abstrato. É um termo que se apoia em outro para existir. Eu posso dizer justiça. Justiça. Desenha para mim a palavra justiça.
Você não desenha porque ela não tem uma ideia fixa. Você vai desenhar aquela balança com os dois pesos, né, que representa a justiça. Ali é a balança. Balança é concreto, que representa a justiça. Justiça é abstrato porque ele não tem uma representação imaginativa. Tudo bem? Por último, nos abstratos por último, a gente tem aqueles que se chamam contextuais. Quais são os substantivos abstratos contextuais? Que depende de um contexto para que se diga se ele é concreto ou abstrato. Por exemplo, a palavra aviso. Aviso. Professor, aviso vem de avisar, é de verbal? Conceito tá certo, tá? Assim, isolado de um contexto, eu diria que ele seria um abstrato. Aí eu vou colocar dentro de uma frase. O professor Vitor rasgou o aviso que se afixava na parede. Aí, aviso está sendo utilizado como sinônimo de cartaz. Ele já não é mais abstrato, ele é concreto. Perceba a diferença de se eu dissesse o seguinte: a plantação de milho será no ano que vem. A plantação não existe, é abstrato, porque ela ainda vai existir. A plantação de milho pegou fogo, é concreto, porque ela já existe. Percebeu essa diferença aí entre concreto e abstrato? Sim? Continuando a classificação aqui, eu tenho próprio, comum, coletivo. O próprio comum é um substantivo próprio, aquele que se particulariza dentre outros seres. Eu posso colocar aqui, por exemplo, Rex, que é o nome de um cachorro, né, comumente chamado de cachorro. O nome de cachorro aqui no Ceará, menina, aqui em Juazeiro, a maioria é Rex, é leão, viu? Então coloquei com letra maiúscula porque ele particulariza um ser dentro de outro. Posso colocar a palavra cão e Rex. Cão é um substantivo comum, porque serve para qualquer cachorro, né? E Rex é um em particular dentre outro, tá? E eu posso colocar o coletivo dele, que é o quê? Matilha. Note que coletivo faz parte do mesmo grupo de próprio, comum e coletivo. Matilha é o coletivo, é a junção de vários substantivos comuns. Beleza? Eu posso colocar, por exemplo, posso colocar Vitor, que é um ser em particular. Posso colocar a palavra homem, que é um substantivo comum. E posso colocar multidão, que é o coletivo de homem ou de pessoas, pode servir disso. Então você entendeu aqui a diferença própria, comum, coletivo, primitivo e derivado, bastante simples, né? Eu tenho a palavra flor, que posso fazer florista. Não é verdade? Flor pode virar florista. Eu posso fazer casa, casamento. Casa, casamento. Posso fazer pedra. Posso fazer pedreiro, pedregulho. Vou colocar pedreiro. Posso fazer pedreiro. Palavra primitiva e outra que dá origem, né? Que foi originária, que é o derivado. Simples e composto, eu posso dizer flor também. Flor. E posso fazer aqui couve-flor. Posso fazer beija-flor. Flor. Tem um L ali, viu? Beija-flor. Posso fazer demais, gente. Chuva, guarda-chuva. Chuva, guarda-chuva. Ó, eu vou tirar chuva e guarda-chuva aqui porque eu quero colocar uma que seja junta, não seja com hífen. Posso colocar, por exemplo, passatempo, que é tudo junto, né? Passatempo são dois substantivos. É um substantivo composto, que fica tudo junto. Posso colocar planalto. Lembra do processo de formação de palavras que a gente viu? Planalto é aglutinação, mas são duas palavras. É um substantivo composto. Planalto. Vinagre, que é vinho, agre, né? Vinagre. Simples e composto. É isso. Partindo aqui para os gêneros, a gente pode falar que existem praticamente
2 grupos dos gêneros dos substantivos. Biforme, o bi você já consegue associar, então eu tenho 2 formas para fazer o gênero do substantivo, e eu tenho uniforme, uma forma para fazer o gênero do substantivo. Por exemplo, nos biformes eu posso fazer a variação de gênero apenas com o final, O e A. Posso fazer rato, rato e rata. O gênero se faz com a mudança do O e do A. Lembre-se que animais podem ser biformes. As pessoas pensam que os animais em gênero só são epicenos. Não, pode ser biforme. Rato, rata. Eu posso mudar totalmente uma palavra. Eu posso fazer cão, cadela. Cão e cadela. Não é verdade? Posso fazer homem, mulher. Homem e mulher. Ou seja, biforme, existe uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, ambas diferentes. Nos uniformes, não, é somente uma forma para o masculino e para o feminino. Nos uniformes, eu tenho que dividir e ramificar esses substantivos em 3 tipos de classe. Eu tenho aqui o comum de 2. O que são os substantivos comuns de 2? Comuns de 2, aí você pensa, 2 artigos, tá? Os artigos aqui é que farão a diferença de gênero. Eu posso dizer, por exemplo, no uniforme, eu posso dizer o agente e posso dizer a agente. Note que a palavra agente é uniforme porque ela não se modifica na flexão. O agente para o masculino, a agente. Quem se flexiona é apenas o artigo. Posso também dizer, o pianista. E posso dizer o que, gente, aqui? A pianista. Tanto faz. Comum de 2 é que o artigo é que faz essa modificação. Posso também dizer o artista e a artista. Você veja que artista, pianista, agente, nenhuma dessas palavras se modifica. Quem se modifica é o artigo, comum de 2 artigos. Eu tenho também o sobrecomum. Sobrecomum. Quais são os substantivos sobrecomuns? Que nem o artigo se modifica. O artigo e o substantivo vão estar em um gênero específico que servem para o homem e para a mulher. Por exemplo, eu posso dizer a pessoa. Aí a pessoa chega aqui, essa pessoa não quer dizer que seja uma mulher, pode ser um homem. Note que ela se chama sobrecomum, que o artigo e o substantivo só existem no feminino, mas podem se referir também ao masculino. Posso dizer também aqui a criatura. A criatura, não se sabe se é mulher ou se é homem. Posso dizer a criança. Todos eles não se modificam em nada, nem o artigo se modifica, beleza? Aí eu tenho a vítima também. Só exemplos. A vítima também é sobrecomum. E por último, eu tenho aqui os epicenos. Os epicenos são exclusivos para animais uniformes. Lembrando que nem todo animal é epiceno não, viu? Nem todo animal é epiceno. Posso pensar aqui em o abutre. O abutre, que é a mesma coisa que o urubu. O abutre, ele não tem gênero, é o abutre. Sempre assim, tanto para o masculino como para o feminino. Os epicenos se valem de adjetivos, macho e fêmea, para fazer a variação de gênero. Napoleão Mendes de Almeida nos diz que o adjetivo ele deve variar conforme a palavra. Por exemplo, segundo Napoleão, ficaria como o abutre macho, o abutre fêmeo. E está lá na grande gramática do Napoleão Mendes de Almeida.
Eu não vi isso em outra gramática e muito menos concurso público falando. Via de regra, tome cuidado, viu? Eu colocaria fêmea, ou abutre fêmea ou abutre macho. Eu não faria a variação de fêmea, mas o grande Napoleão Mendes de Almeida diz que existe essa variação. Posso dizer a águia. A águia. A águia é o que, gente? Macho e fêmea. Beleza? Eu utilizaria dessa forma aqui, tá? Mas Napoleão Mendes de Almeida, se eu estou fazendo de vermelho aqui, é para dizer que existe divergência entre os escritores, tá bom? Chegamos aqui no tanto faz. O que é esse tanto faz? Tanto faz o masculino como o feminino para alguns substantivos. Está certo no masculino, está certo no feminino. É o caso de diabetes. Diabetes, que é sempre no plural. Isso aí é certo, né? Posso dizer o diabetes e a diabetes. Tanto faz. Eu posso dizer o pijama ou a pijama. É feio isso aqui. O pijama, a pijama. O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho o suéter. Suéter ou a suéter, tanto faz. Não sabia disso, né? O dengue, a dengue, eu estou falando da doença, né? O dengue, a dengue. Eu acho que a Covid também se encaixaria nisso aqui, né? A Covid ou Covid, todo mundo chama de forma diferente, né? Ou a Xerox. Ou a Xerox, mais uma aí, né? Ou avestruz, a avestruz. Tanto faz a formação aqui do gênero da palavra. E eu tenho por último aqui a questão do gênero. Muda gênero, muda sentido. Algumas palavras que não possuem variação de gênero. Comumente a gente coloca no masculino e no feminino, mas com alteração de sentido. Nosso primeiro exemplo aqui é a palavra rádio. Eu posso dizer o rádio e posso dizer a rádio. Só que não é o feminino e o masculino aqui. O rádio é o equipamento, o sonzinho, e a rádio é de onde se transmite. É a transmissora. Beleza? Eu posso dizer também o cabeça e a cabeça. O cabeça e a cabeça. O cabeça chama a pessoa de inteligente, né? Ele é o cabeça da reunião. Ou a cabeça, nosso membro que está sobre o pescoço. Eu posso dizer o guia vem hoje nos ensinar a fazer a trilha. Esse o guia pode ser uma mulher, é sobrecomum, tá? Se eu transformar em feminino, a guia, aqui eu tenho um documento fiscal que te orienta para fazer alguma coisa. A guia, aqui está, Senhor, a sua guia de elementos que precisa trocar no seu carro, tá bom? Muda de gênero, muda sentido. Chegamos aqui na variação de número. Eu não coloquei aqui a variação de número, aquelas comuns, né? Casa, casas. Não vou fazer isso. Empresa, empresas. Porque isso aí você já domina. Coloquei aquelas que costumam dar mais trabalho. Por exemplo, em US, a terminação, o plural em US, eu faço geralmente com 3 substantivos que dão mais problema. Degrau, troféu e chapéu. Qual é o plural de chapéu? Eu tenho chapéus, muita gente quer dizer chapéis, né? Eu tenho troféus e tenho degraus. Mas costumeiramente a gente quer dizer como, gente? Troféis, degraus. É comum você pensar dessa forma. Chapéus, troféus, degraus. Então essas 3. Finalzinho ão, que costuma dar maior problema, eu tenho, por exemplo, a palavra mais famosa que a gente utiliza no dia a dia, cidadães, né? Eu já vi muita gente dizendo, mas na verdade é cidadãos. Eu tenho também pagãos. Eu também tenho chãos.
O que é que eu tenho mais aqui para colocar? Sótãos. Isso aqui é só a título de exemplo. Não costuma cair muito essas palavras, a não ser em concurso de prefeitura, tá bom? Em final, ães, eu tenho a mais famosa, que é o pães e não pãos. Pães, o que é que eu tenho mais aí? Alemães, campeães. Alemães, campeães. Campeães. O que é que eu tenho mais? Escrivães, sacristães. Vitor, qual é a regra que rege isso aqui? Não tem regra, gente. Não tem. É você decorar, é o uso mesmo. É o uso que você faz que faz você decorar. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas isso aqui, por exemplo, FGV, CESP, FCC, não costumam cobrar. Banca de nível fundamental e médio, que geralmente é concurso de prefeitura, costuma cobrar. Você verifica no edital que você vai fazer se tem lá substantivo, gênero de substantivo, ou faz as últimas provas do seu concurso para ver se ela costuma cobrar isso aqui, tá bom? Ões, eu posso dizer anões. Anões pode ser anães também, né? Anães aqui também vai na mesma forma. Eu tenho sabões, limões, é feio, né? Limões e por aí vai. Existem outras palavras que só existem no plural. Por exemplo, os óculos, os pêsames, as costas. O que é que eu tenho mais? Deixa eu ver aqui. Só existe no plural. 3. Não, só plural. Os óculos, os pêsames, as costas. Eu pulei um, não foi? Não, pulei não. Não, pulei não. As fezes. Só existe só no plural. Gente, eu posso até fazer uma abazinha aí. Não, tem aí, né? Só plural e só singular. Eu esqueci de pôr aqui. Só singular. Quais são aí as questões de só singular? Xerox, eu posso dizer tórax, geralmente termina em X, né? Só singular. O que é que eu tenho mais? Ônix, eu tenho fax, só existe no singular. Eu tenho, o que é mais aí? É isso, pronto. Vou colocar só esses exemplos aí. O plural metafônico é aquele plural em que, quando a gente pluraliza, a vogal ela muda de som. Metafonia é isso. Por exemplo, a palavra aposto. Aposto, eu tenho o O fechado, que quando ele fica no plural, ele passa por uma metafonia. Eu digo apostos. Caroço. Fica como, gente? Caroços, né? O que é que eu tenho mais aqui de plural metafônico? Eu tenho miolo, miolos, choro, choros, os choros das crianças. Fica terrível, pelo amor de Deus. O corvo, corvos, tá? Não existe regra para isso. Tem alguns autores que dizem, quando a palavra possui gênero masculino e feminino, é aberto. Mentira. Aposto não tem gênero. É sempre no masculino. Não tem aposta. Não tem caroça. Então, essa regra não serve. É uso. É uso. Ou você usa ou não aprende jamais. Ainda estamos falando aqui nos números que a gente tem, o que é bastante comum, é o plural de um substantivo composto, né? Aquele que tem dois radicais. E eu pus aqui para vocês a regra do SAM. Substantivo, adjetivo e numeral. Quando o substantivo composto for formado de substantivo, adjetivo e numeral, os dois variam. Então vamos colocar aqui nosso primeiro exemplo, que é a palavra sofá-cama.
Em sofá-cama eu tenho sofá, que é um substantivo, mais substantivo. A cama são dois substantivos. Se são dois substantivos, substantivo, adjetivo e numeral, quando o substantivo composto for formado pelos um dessas três classes gramaticais, varia. Então, ambos vão para o plural. Como é que fica? Sofás, camas. Posso pensar, por exemplo, em meio-fio. Esse microfone fica só caindo, peste dos infernos. Posso pensar em meio-fio. Meio, que é um numeral, e fio, que é um substantivo. Fica como aqui o plural? Meios, fios. Deixa eu pegar um que é formado por adjetivo aqui. Mau caráter, por exemplo. Vou pôr aqui, mau caráter. Mal é adjetivo, tá? Mal com L, que é advérbio. Então fica como aqui, gente? Maus caráteres. É isso, caráter é um substantivo, ou caráter. Maus caráteres. Substantivo, não, adjetivo, perdão. Adjetivo e substantivo. Então você entendeu. Regra do SAM. Quando o substantivo composto for formado de substantivo, adjetivo e numeral, ambos variam. E aqui na regra 1, a gente vai dizer o seguinte: existem alguns autores que não tem o que fazer e inventa a exceção. O que é que acontece? Eu vou te colocar aqui um exemplo. No primeiro exemplo, quando o segundo determina o primeiro. Quando o segundo determina o primeiro. O que é que eu vou saber aqui quando o segundo determina o primeiro? Vou te colocar aqui um exemplo. Salário, família. Salário, família. Aqui eu tenho dois substantivos. Salário, que é um substantivo, e família, substantivo. Quando o segundo determinar o tipo do primeiro, não é? Está dizendo aqui, determina o primeiro, dizendo que restringe. Aqui não é qualquer salário, é um salário que dê para a família. Como esse segundo determina o primeiro, esse segundo pode ficar no singular. Escutou o que eu disse? Pode. Não é uma regra, não é uma obrigação. Então, qual é o plural da palavra salário família? Eu posso dizer salários família, famílias, ou salários, que, gente? Família. Quando o segundo determinar o tipo do primeiro, o segundo pode ficar no singular. Posso te colocar outro exemplo aqui? Por exemplo, navio escola. Navio escola. Navio é um substantivo, escola é um substantivo. Repare que não é qualquer navio, é um navio que se comporte como uma escola. Então o plural pode ser navios escolas ou navios escola, porque escola determinou o tipo do primeiro. Essa é a minha primeira observação. Segunda observação que a gente tem para fazer aqui, deixa eu ver, outras palavras, outras classes, mas aqui já dava para você supor. Outras classes fora do SAM. O que é outras classes? Por exemplo, SAM, substantivo, adjetivo, numeral. Se eu tiver, por exemplo, um pronome, um advérbio, uma interjeição, um verbo, ela não se modifica. Por exemplo, os cola tudo. Cola tudo não é aquela cola, por exemplo, Super Bond é um cola tudo, né? Eu posso dizer, os... Ai, gente, que microfone, Fica quieto aí, peste. Caiu de novo. Vou botar dentro do bolso. Pronto. Resolveu o meu problema. Posso dizer assim, os cola tudo.
Perceba aqui, por que a palavra tudo ficou no singular? O que acontece aqui? Os é o artigo no plural. Cola os cola é do verbo colar, tá, gente? Aqui não é um substantivo a cola, não. É o verbo colar. E tudo é um pronome. Verbo mais pronome estão fora do sam. Portanto, aqui não se faz plural. Posso dizer também os porta-joias. Os porta-joia. Os porta-joias. Porta é de portar, de você guardar, é verbo. E joia é um substantivo. Você note que joia foi o único que ficou no plural, porque ele faz parte do sam. O verbo portar, que é que você, por exemplo, portar armas, né? Você vai portar uma arma, vem do verbo portar, é um verbo. Posso também pensar em abaixo assinado, os abaixo assinado, os abaixo assinados. Assinado é um adjetivo. Então, os abaixo assinados, não é verdade? Os abaixo assinados. Assinar é um adjetivo. Assinar vem de verbo assinado, é um adjetivo. Os abaixo assinados, exatamente. Então, substantivo. Opa, que substantivo, menino? Advérbio mais adjetivo. Beleza? Então, só varia elementos que estiverem no sam. Gente, eu quero só fazer uma observação aqui para a palavra guarda, porque isso pode cair na sua prova. Guarda pode ser verbo ou pode ser um substantivo. Preste atenção, sempre que a palavra guarda representar uma pessoa, ele vai sofrer variação. Veja a diferença aqui, candidato. Ó, eu tenho guarda noturno e eu tenho guarda-roupa. Como é que fica a variação desses dois substantivos? Sempre que guarda for pessoa, ele varia. Se guarda não for pessoa, não varia. Então fica como aqui, ó, os guardas noturnos, porque aqui é uma pessoa. Fica como aqui, os guarda-roupas. Dá para entender? Isso aqui é uma regra que vale apenas para a palavra guarda. Fique atento a isso. Se o substantivo composto for unido por uma preposição, apenas o primeiro varia. Por exemplo, pés de moleque, que não tem mais o hífen, né? Pés de moleque, pores do sol. O que é que eu tenho mais aqui? Pores do sol, mulas sem cabeça. Mulas sem cabeça. Se for unido por preposição, apenas o primeiro sofre o quê? Variação. Se o elemento demonstrar origem, apenas o segundo varia. Por exemplo, os afro-brasileiros. Só o segundo varia se for origem. Os ítalos. Os ítalo, o quê? Brasileiros. Americanos também pode ser. O que é que eu tenho mais aqui? De origem, os anglo-americanos. Os anglo-americanos. Se demonstrar origem, apenas o segundo varia. Quando eu tenho verbos repetidos, o que é que acontece com verbos repetidos? Tanto faz. Os corre, eu vou colocar assim, ó. Os corres. Então, em verbos repetidos, tanto faz variar os dois, variar só o segundo ou variar só o primeiro. Por isso que aqui você coloca tanto faz. Tá bom? Tanto faz. Os ping-pong, né? Posso colocar também aqui. Os. Não, ping-pong não é verbo, não.
Não é verbo não, é os pega-pegas. Os pegas. Então os dois podem variar. Agora ping-pong é uma onomatopeia. O que é onomatopeia? Você viu na aula anterior que é o quê? É a escrita dos sons. Então, os ping-pongs. Apenas o segundo varia quando for onomatopeia. Os tic-tac. Os tic-tacs. Apenas o segundo varia. Você pode até unir aqui, né, gente? Onomatopeia e origem, apenas o segundo varia. Não é verdade? E o grau é a coisa mais fácil que existe. Existem dois tipos de grau aumentativo e diminutivo e eu tenho subgrupos para eles, que é o sintético e o analítico. O sintético é mais curto, o analítico é maior. Eu posso dizer o seguinte, ó, menino alto. O grau analítico utiliza um adjetivo extra para se fazer o grau aumentativo, né? E posso fazer assim, meninão. Eu sei que o grau sintético, ele é só uma palavra com grau aumentativo. E o analítico utiliza de um elemento externo. Lembrando que o grau sintético sempre tem um valor afetivo incluído. Meninão pode ser pejorativo. Dizer, ei, meninão, como se ele fosse adulto e agisse como criança. Veja que muitas vezes pode ser pejorativo, né? Já no grau diminutivo, do mesmo jeito. Eu posso fazer o sintético e o analítico. No sintético, eu posso fazer... Aqui não tem subgrupo, não. Sintético, eu posso dizer menininho. Veja o valor afetivo que tem aqui. Meu menininho ou esse menininho. Vai depender do contexto, tá? Menininho, ou eu posso dizer menino pequeno. Note que o grau analítico, pequeno, ele é maior. O grau analítico, ele sempre utiliza um elemento externo. Pronto? A gente terminou esse resumo da primeira parte de morfologia. Vimos artigo, numeral e substantivo. O próximo resumo é da morfologia parte 2, que a gente vai falar sobre o adjetivo. É só o adjetivo. Adjetivo, pronome e é só, porque é muita coisa. Espero vocês para a próxima aula, nosso próximo resumo. Tchau, gente!